nesse navio, queridos, tinha pessoas de vários países. E 80 pessoas que estavam nesse navio, elas desceram no seu destino sem nenhum tipo de rastreabilidade. Inclusive, as autoridades não conseguiram identificar aonde essas pessoas estão. E esse vírus ele pode ficar incubado de 9 a 45 dias sem nenhum tipo de sintoma. E aí a OMS emite um alerta dizendo: fiquem tranquilos, esse vírus não é perigoso. Então a história realmente ela está se repetindo. Quando olhamos para o mundo hoje, podemos ver em cada pessoa a necessidade de conhecer a Cristo. É um mundo sem esperança. Por isso o IAG está fazendo uma promoção para evangelismo do livro Felicidade Plena. Na compra acima de 50 unidades, cada unidade sai a R$ 2,99. Participe você também e ajude mais pessoas a conhecerem a Cristo. Olá, feliz sábado, seja bem-vindo a mais um vídeo para estudarmos mais um pouquinho hoje sobre um assunto que provavelmente você já conhece, mas ele está prestes a se repetir. Gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre algo que está aí nas mídias, as pessoas já estão ficando apavoradas, umas apavoradas, outras céticas da informação que está sendo passada, porque nós já tivemos algo parecido antes. Do que eu estou falando? Do hantavírus, queridos. Nós estamos vendo muitas notícias circulando em relação a isso e parece que isso está escalonando. Tudo indica que não será somente mais um vírus pontual. Posso estar errada, mas, na minha opinião, algo está vindo aí pela frente. Lembrando que, como a Bíblia diz, nos fins dos tempos, nós veremos muitas coisas acontecendo que antecedem a volta de Jesus. Lá em Mateus 24 diz assim, 24:7, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Então, nós estamos vendo vários conflitos ao redor do mundo, fome também e pestes, elas até Jesus voltar, queridos, nós teremos isso. Então, até Jesus voltar, queridos, nós teremos pandemias, por mais que sejam pandemias, ou seja, que sejam planejadas, mas o importante é o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, como vocês já devem saber, tudo isso começou com um navio que saiu da Argentina, foi em direção à África do Sul, Cabo Verde, aonde eles descobriram ali pessoas que estavam, então, possivelmente uma pessoa estava contaminada e acabou contaminando os outros, e algumas pessoas saíram desse navio sem fazer quarentena, sem ter os cuidados, e pode ter aí infectado outras pessoas. A gente não sabe ainda a dimensão disso. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já é a confirmação da morte de 3 pessoas, então é algo assim preocupante, apesar da OMS dar uma declaração que é para nós ficarmos tranquilos, que esse hantavírus ele não é assim transmitido de forma tão rápida. Então é algo que nós já ouvimos antes, na época lá do Covid-19, né? Vou usar essa palavra aqui. Quando começou também lá em Wuhan, na China, onde não, fique tranquilo, não vai ser espalhado, está tudo sob controle, e depois o mundo virou o que virou, onde muitas pessoas também perderam a sua vida por conta disso, e foi descoberto, inclusive, que a história que foi passada para nós na mídia, que foi pessoas que tinham comido alimentos, né, contaminados, por eles comerem ali morcego, naquele grande mercado. E hoje a gente já sabe que não foi nada disso. Existia um laboratório lá em Wuhan, com pesquisas desse tipo de vírus, e a gente sabe hoje que foi ganho de função. O que é o ganho de função, Vânia? Quando você pega, falando a grosso modo, é quando você tem um contágio somente entre animais, e esse contágio não vem para os seres humanos. Então, a partir do ganho de função, então, esse patógeno, ele passa, então, ali só dos
vamos supor, roedores, morcegos, que sejam porcos ou galinhas, então ele passa a contaminar os seres humanos. O ganho de função, eles estudam como que esse vírus ou essa bactéria ou esse patógeno, ele pode então romper as barreiras imunológicas do ser humano e nos contaminar. Então é algo ali que foi estudado propositalmente e vocês já sabem o resultado dessa história, né? O antavírus, nós temos 38 variantes, mas nós temos somente uma que é então passada para os seres humanos, e essa forma é a que tem ali no Andes, na região da Argentina e do Chile. Então, por isso que chama a variante antavírus tipo Andes. Então, ela sim passa para seres humanos. E como você já ouviu essa história antes da questão do ganho de função, lá no laboratório de Wuhan, na China, e será que nós temos, queridos, na Argentina, da onde está vindo essa cepa, ou seja, essa variante do tipo Andes, será que nós temos laboratórios dos Estados Unidos, como aconteceu em Wuhan, na China, que estudam então esses patógenos lá na Argentina? Sim, nós temos. Nós temos um laboratório de nível 3 que estuda isso, a transmissão nos animais, o antavírus em animais, o ebola também. E nós temos então um laboratório do nível 4 que foi inaugurado em outubro de 2025, isso, em outubro de 2025 foi inaugurado esse laboratório na Argentina, com um investimento assim bilionário. E será que eles estão fazendo ganho de função? Nós não temos ainda nenhuma prova pública, porque isso é muito sigiloso, mas é muita coincidência que esteja a história se repetindo. Só estou colocando aqui para vocês as informações. Então, o que é o antavírus? Ele é uma doença infecciosa grave que geralmente ocorre quando vírus presentes em ratos e outros roedores são transmitidos para humanos. A transmissão ocorre principalmente pela inalação de partículas presentes no ar, proveniente do contato com urina, fezes ou saliva de roedores. Os sintomas incluem febre alta, dores musculares, fraqueza, tontura, náuseas e falta de ar. E em casos avançados pode causar danos pulmonares graves e ser fatal. Embora alguns tipos de antavírus sejam transmitidos apenas de animais para humanos, o tipo Andes, encontrado na América do Sul, é considerado capaz de se espalhar de pessoas para pessoas em casos raros. Não tão raros assim, porque você está vendo o que aconteceu nesse navio que partiu, que saiu da Argentina e foi para Cabo Verde, então não é tão raro assim. E essa mensagem deles, calma, não vamos nos apavorar, fique tranquilos, eu também fico com o pé atrás. Então, possivelmente, vou colocar aqui mais uma vez para vocês a capa da revista The Economist. Lá nós temos a picadinha milagrosa. Queridos, não pense você que isso acabou. Nós vamos sim ter mais picadas milagrosas pela frente. Então, e quem está envolvido com isso? A Gavi. A Gavi, ela fez um... A Gavi, não sei se vocês conhecem, a Fundação Bill e Melinda Gates, do tio Bill, aonde eles fornecem algo, né, um produto milagroso para salvar as crianças. Ela está presente em mais de 79 países. Então, vocês já sabem do... Pode ser que eu não esteja falando aqui para um público tão leigo, você já sabe qual é o objetivo com essas milagrosas. É a redução da população, queridos. Não se iludem achando que o tio Bill quer o seu bem. Isso não é verdade. Mas depois você mesmo pode pesquisar sobre isso. E em 2020, eles fizeram como se fosse uma simulação lá nos Estados Unidos sobre esse antavírus, só que se eu não me engano, ele sairia aqui do Brasil, mas está aqui do nosso lado, Argentina, país vizinhos, mas o engraçado que é a mesma coisa que nós estamos vendo hoje, o antavírus, só que lá nessa simulação, eles diziam que ele não era transmissível de humano para humano,
nós já estamos vendo que isso não é verdade. Lembrando vocês que em 2019 também houve uma simulação, eles não trocaram nem o nome com o Covid-19, o que aconteceria se fosse espalhado para o mundo inteiro. E 2020, então, nós tivemos ali a propagação desse vírus a nível mundial. Então, eles não escondem o que eles estão fazendo, muitas vezes somos nós que não queremos enxergar a informação que muitas vezes está diante dos nossos olhos. Então, você pode ser que sim, pode ser que não. Não estou afirmando, queridos, mas é bem provável. Nós já tivemos várias tentativas das variações do Covid-19, de tentar empurrar para nós as picadinhas milagrosas, mas isso ainda não aconteceu. E com o antavírus, com esse tipo do Andes, nós estamos vendo caminhar para isso. Não estou afirmando, mas são muitas coincidências que podem gerar, sim, uma nova pandemia. Inclusive, após essa morte que teve nesse navio, muitas pessoas lembraram da frase do tio Bill, que eles estão dizendo assim, ó. Então, após a morte dessas 3 pessoas nesse navio, lá que estava lá na África do Sul, em Cabo Verde, acho que agora eles já estavam fazendo quarentena lá na Espanha, nas Ilhas Canárias. Possivelmente já se resolveu isso. Então, a declaração de Gates, do tio Bill, né? Ele diz assim: a Covid não será a última pandemia. A próxima poderá ser muito grave. Voltou a ser compartilhada nas redes sociais após as mortes no navio. Muitos usuários comentaram que era isso que o tio Bill queria. Muitas coincidências para uma história só. Então a gente vê aqui, ó. Novo teste faz diagnóstico de antavirose em 20 minutos. Produto desenvolvido pela Fiocruz e a Universidade Federal do Rio de Janeiro obteve registro da Anvisa. Então aqui foi aprovado o teste ELISA. O teste ELISA é parecido com aquele teste rápido que a gente faz no hospital, tanto de HIV como outras doenças contagiosas, aonde é feito através do IgG e IgM. Então ali é um teste sorológico. Já foi aprovado, olha, em dezembro de 2025. Será que eles estavam sabendo de alguma coisa? Não sei. E uma das parceiras aqui da Fiocruz é a Pfizer. Lembre-se disso, queridos. Pfizer. Queridos, o Brasil também não vai ficar atrás do que está acontecendo. Inclusive, ali na região de Campinas está sendo construído um laboratório nível 4, chamado Orion. O nome, né, interessante, Laboratório Orion, aonde eles também vão poder estudar esse tipo de patógenos, fazer as pesquisas deles, principalmente da transmissão de humanos para humanos. O nível 3 estuda de animais para humanos ou animais para animais. Então, lá na Argentina nós temos os dois. Nós temos o laboratório nível 3, que estuda dos animais, e no final do ano passado, nós então agora temos o laboratório de nível 4 e está acontecendo agora o que nós estamos vendo, a questão do antavírus. Lembrando que esses laboratórios, eles têm uma segurança assim incrível para quando você entra, para quando você sai, projetado para que nada escape. Mas lembre-se que lá em Wuhan escapou. E a gente parece que está vendo essa história se repetir. E na revista, como eu já falei para vocês, The Economist, a picadinha milagrosa, ela vai fazer parte da nossa vida, queridos. Ela vai fazer parte da nossa vida. Não pense você que ficou só no Covid-19. Não, nós teremos outras cepas, nós teremos variantes e assim vai seguir. Porque a Gavi ela está alinhada com a Agenda 2030 e a proposta da Gavi é cuidar da sua saúde, é cuidar das nossas crianças, trazer o melhor para nós através das picadinhas milagrosas. E uma vez que você se encontra nas cidades, é muito mais fácil o quê? O contágio. É muito mais fácil a propagação. Mais uma vez, olha a bênção
que Deus tem para o seu povo, para aqueles que estão acordando, para aqueles que estão despertando em sair das cidades e morar no campo, onde nós temos o ar puro, onde nós vamos poder tomar o sol, onde nós teremos uma vida mais simples, onde você vai comer aquilo que você planta. Na questão que nós temos na última pandemia, muitas pessoas foram acometidas por esse vírus, que não era tão grave em relação a a questão aqui da mortalidade, mas muitas pessoas estavam com deficiência de vitamina D. As pessoas não tomam sol, as pessoas trabalham o dia inteiro em prédio, hospital, não tem o tempo, muitas vezes nem na hora do almoço, para poder tomar um sol corretamente, não fazem a reposição, apesar que hoje em dia já está mais comum as pessoas fazerem a reposição da vitamina D, mas o sol ele é essencial para ajudar na nossa imunidade. Então, qualquer cepa que eles criarem, qualquer variante que faça um ganho de função, com a qualidade de vida que nós temos hoje, isso pode dizimar muitas pessoas. E através da vida no campo, nós podemos, então, estar nos preparando para o que está por vir. O hantavírus, ele não é algo novo. Nós já tivemos contaminação na Argentina, inclusive nós temos até relatos antes disso em outros lugares, mas o que está sendo novo é a contaminação de pessoa para pessoa, que eles achavam que não era possível, mas assim a contaminação de roedores para pessoas, ao você limpar um galpão, ao você inalar, ou até mesmo através da urina desses roedores. Mas eu quero trazer para vocês aqui um caso que aconteceu com uma menina de 16 anos na Argentina em julho de 2024. Ela foi internada no Hospital Papa Francisco, na província de Salta. Ela chegou com sintomas de febre, tosse, taquipneia, hepatomegalia e oligúria. Em menos de 24 horas, essa menina de 16 anos, ela veio a óbito. E quando eles foram fazer os testes, ela estava, sim, com hantavírus. Então, essa doença, esse vírus, ele tem um diferencial. Qual é o diferencial? Ele tem uma rápida evolução. Inclusive, nas pessoas que estavam aí nesse navio, você pode ver as mortes que já foram confirmadas. Lembrando que nesse navio, queridos, tinha pessoas de vários países. E 80 pessoas que estavam nesse navio, elas desceram no seu destino sem nenhum tipo de rastreabilidade. Inclusive, as autoridades não conseguiram identificar aonde essas pessoas estão. E esse vírus ele pode ficar incubado de 9 a 45 dias sem nenhum tipo de sintoma. E aí a OMS emite um alerta dizendo, fiquem tranquilos, esse vírus não é perigoso. Então, a história realmente ela está se repetindo. Gostaria de deixar aqui o alerta para vocês, não para gerar pânico, mas se nós fizermos aquilo que Deus propôs para a família humana, ou seja, aquilo que Deus... Qual é o desejo de Deus? Que você more aonde? No campo, onde você vai ter qualidade de vida, onde você vai ter o seu sono, onde você vai ter o seu alimento simples, mas é um alimento livre de agrotóxico. E isso, de certa forma, o nosso sistema imunológico ele é fortalecido. E é claro, queridos, a nossa proteção maior, a nossa confiança maior, ela tem sim que estar em Deus. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Se há um meio que Deus deixou para que eu tenha mais condições de passar por todas essas turbulências, por todas essas pestes, por todas essas pandemias, por que eu não posso fazer a minha parte? Então, que Deus te abençoe, te dê sabedoria e até o próximo vídeo. IAG, juntos avançaremos.